O Criador abençoe você e sua casa. Aqui Rogério Canova, com a presença da minha esposa Mariane. O Criador vos abençoe. Mais um assunto espiritual. Esse vai para a playlist espiritual. Você que é meu aluno, se você tiver interesse em assistir esse vídeo, por favor, com o consentimento e a presença dos seus pais, correto? Caso contrário, vá lá na playlist Educação, Sítio, nós temos várias informações interessantes para você lá também. E você que está procurando assuntos espirituais, chegou no lugar certo. Hoje nós vamos falar sobre como entender o tempo do Criador. Como é que nós vamos entender esse tempo profético, essa aliança toda feita por ele? E você vai compreender também porque ninguém acerta as previsões. Há muito e muito tempo o pessoal vem fazendo previsões e não conseguem acertar. Nós também vamos mostrar aqui, a responder, né? Nós temos pessoas que se inscreveram no canal, nosso último vídeo está aqui. Esse último vídeo surgiram algumas perguntas, né? O irmão Liu pediu para... Lui, perdão. A Mari sempre me corrige. Pediu para mandar aqui o calendário para ele. Nós vamos demonstrar aqui as festividades, viu, irmão? E tem alguns outros comentários. Obrigado por você que nos acompanha, né? Irmão Alexandre, irmã Eliana. A Josi deixou um comentário aqui, né, a respeito da epístola, deve ser de Barnabé. Eu desconheço, eu tenho que dar uma olhadinha, tá? Irmã, eu vou dar uma olhadinha, eu prometo para você que eu vou dar uma olhada, tá bom? Aqui já tem até um comentário agora recente, né? Aqui também de Célio Gomes, né? Amados do Criador. Muito obrigado pelo carinho de todos aqui. E vamos lá, eu quero que você compartilhe esse vídeo com quem você gosta. Além disso, nós vamos falar também sobre como nós deveríamos observar o tempo. Isso aqui nós vamos falar dentro do contexto escriturístico e vamos falar por experiência pessoal também, que nós temos experiências aqui com marco das estações e tudo mais, nós vamos mostrar para você nesse vídeo aqui. Vai ser muito esclarecedor, compartilhe ele, não perca tempo. E sem mais delongas, vamos fazer a leitura aqui de um conselho que nós encontramos no livro de Êxodo, no capítulo 23. Nós estamos aqui no capítulo 23 de Êxodo e há um conselho aqui para todas as pessoas. Isso é de fundamental importância. A Mariane vai fazer a leitura do capítulo 23, verso 1 até o verso 3. Não admitirás falso boato, e não porás a tua mão com o ímpio, para seres testemunha falsa. Não seguirás a multidão para fazeres o mal, nem numa demanda falarás, inclinando-se, seguindo a maioria, para torcer o direito, nem ao pobre favorecerás na sua demanda. O irmão Marcelo deixou um comentário pra gente, viu? O irmão Marcelo também nos acompanha sempre, tá sempre conversando conosco no PV a respeito do nome do Criador. Irmão, nós estamos, cada vez que a gente estuda mais a respeito disso, a gente percebe que está engatinhando. Eu sei que o nosso vocabulário, a gramática da nossa língua, irmão, ela é realmente uma gramática difícil de compreender, né? O irmão falou lá, né, Criador, né? Sobre criar uma dor, né? Dá a entender que o Criador do céu e da terra, ele gera dor, né? É uma observação, irmão. Tem muito a ser analisado ainda, mas nós temos usado por aqui, né? Criador, Criador do céu e da terra, nós temos usado o Pai Celeste, né? Por enquanto nós estamos engatinhando. São muita coisa para estudar, irmão, mas nós vamos orando, o Criador vá nos abençoando e vá abençoando vocês também. A gente sempre ora por você que é inscrito no nosso canal e no grupo. Se você não se inscreveu, se inscreva, para que nós possamos trilhar essa jornada juntos. Então, a preocupação é não dar falso testemunho. O Criador não quer isso, certo?
ele não quer falso testemunho de maneira nenhuma. O que diz o verso 7, Mariane? De palavras de falsidade te afastarás, e não matarás o inocente e o justo, porque não justificarei o ímpio. Então, a impiedade, ela enquadra muitos atributos que nós temos que retirar de nossa vida, tá? Não devemos aceitar suborno e uma série de outras coisas aí, tá bom? Mas vamos lá. Vamos agora para as informações que nós separamos aqui para vocês. Nós já temos colocado aqui para vocês observarem como que é o princípio. Eu não vou repetir, só vou dar uma faladinha por alto aqui a respeito de Gênesis, né, o início da criação, que o Criador, o que o Criador fez para que observássemos para entender o tempo dele. Tá lá, capítulo 1 de Gênesis, você vai encontrar do 14 em diante o que ele fez no quarto dia para nós. Já temos outros vídeos aqui explicando esses detalhes. Separei uma leitura aqui extraordinária para nós, para favorecer a nossa compreensão, e a Mariane vai começar ela. Esse aqui é um livro de Jubileus. Ele é, segundo os historiadores, uma cópia deixada para Moisés. Segundo alguns historiadores, Moisés havia escrito também, junto com os outros 5 primeiros livros da Bíblia, o livro de Jubileus. Essa cópia aqui que nós vamos ler, ela faz parte dos pergaminhos de Qumran, tá? Não é a cópia etíope, tem uma outra cópia etíope que muda algumas palavras. Eu disponibilizei ela no grupo Sobrevivência também no Telegram, mas nós vamos usar essa daqui. A Mariane vai fazer a leitura. No início do 3º mês, saiu da arca e construiu um altar sobre aquele monte. Então o Criador, ele revela através das informações dadas aqui a Moisés que existe uma marca de tempo para ele. Quem construiu o altar foi Noé, tá, gente? Porque o capítulo 6 ele fala sobre Noé. Isso. E apresentou-se sobre a terra, tomou um cabrito e pediu perdão com o seu sangue por todos os pecados da terra, porque, exceptuando o que estavam com ele na arca, tudo que havia sobre a terra tinha sido destruído. Pôs a gordura sobre o altar, tomou uma vaca, um carneiro, uma ovelha, cabra, sal, uma rola, um pombo, e o sacrificou sobre o altar, e espalhou sobre a oferta impregnada de óleo, borrifou com vinho, pôs em cima o incenso e fez subir diante do Criador um bom e agradável perfume. O Criador cheirou o perfume e fez com ele um pacto, que não haveria mais sobre a terra um dilúvio que a destruísse, que por todo o tempo da terra não cessariam sementes e searas, frio e calor, estação e seca e estação das chuvas, que o dia e a noite não modificariam seu regime e que nunca cessariam. Isso é um relato. Não adianta eu falar contra inversão de campo magnético, eu posso usar o que eu quiser. Vai contra o que está escrito, tá certo? Vai contra o que está escrito. Então essa revelação dada aqui a Moisés, da época de Noé, o Criador revela para ele o que aconteceu. Vós crescei e multiplicai-vos sobre a terra, aumentai sobre ela e sede no meio para a bênção. Eu incutirei sobre todos aqueles sobre a terra e no mar o terror e o medo de vós. E eis, eu vos dou todas as feras e os animais, todos aqueles que voam, os que movem sobre a terra e nas águas, os peixes, tudo como alimento, assim como vos dei, para que comesseis a erva verde. Mas, porque o sangue é a alma de todo ser de carne, para que não se peça contas do vosso sangue, em vós mesmos. Não comais carne que esteja com sua alma, isto é, com o sangue. Da mão de cada um eu pedirei contas do sangue do homem, porque o Criador fez Adão à semelhança, todo aquele que derramar o sangue do homem, o seu sangue será derramado pela mão do homem. Vós crescei e sede muito sobre a terra. Então, o Criador aqui está falando sobre a importância do sangue. E ele está fazendo uma ressalva. Ele está falando com Noé, como vocês quiserem entender, e está dizendo assim, olha, o sangue não é para ser ingerido de maneira nenhuma. Noé, com seus filhos, jurou que não comeria sangue algum,
que tivessem alguma carne e estipulou o pacto diante do Criador para sempre, por todas as gerações da terra neste mês, que seria o mês terceiro. Exatamente. Por isso te disse, o Criador te disse, estipularás também tu o pacto com os filhos de Israel neste mês, sobre o monte, com juramento, e derramarás sobre eles o sangue, por causa de todas as palavras do pacto que o Criador estipulou com eles para sempre. Então, o Criador fez um pacto para sempre. Quando você celebra uma festividade existente no terceiro mês, você está relembrando, através da ordem dada para Moisés, que foi dada também para os filhos de Noé. Você celebra um pacto feito. É uma lembrança antiguíssima, e vocês vão ver aqui. Então, no mês terceiro, o Criador, nós estamos lendo aqui, vocês estão observando que existem tempos determinados pelo Criador para serem observados. E nós vamos mostrar para vocês como que observa esse tempo. Este testemunho é escrito contra vós, que observais em todo o tempo, nunca comais algum sangue de feras, aves ou animais por todo o tempo da terra. Então, enquanto durar a terra, não é para comer sangue. E aquele que comer sangue de fera, de animais e aves, o Criador o erradicará juntamente com sua estirpe da terra, por todo o tempo da terra. E tu ordena aos filhos de Israel que não comam nenhum sangue, para que o seu nome e sua estirpe esteja sempre na presença do Criador. Então, a sua descendência, a sua estirpe, é um pacto, vai estar na presença do Criador se você não ingerir sangue. E é um pacto que ele fez que é para enquanto durar a terra. Ou seja, o sacrifício do cordeiro não anulou esse pacto. Ou a terra foi restaurada ali no momento do sacrifício dele. Pelo que nós vimos e conhecemos da história, não. Então um detalhe aqui importante para nós analisarmos, para nós observarmos, junto com o tempo que nós vamos falar aqui nesse vídeo, né, nós vamos mais para o finalzinho aqui, você vai entender. Nós estamos comentando esses pactos, essas alianças, para vocês entenderem os tempos do Criador. Entende? Aquilo que o Criador diz que tem que ser para sempre, aquilo que o Criador diz que tem que ser momentâneo. Então o Criador fez um pacto. Aqui em casa nós não ingerimos. Volta e meia nós ingerimos uma carne de peixe, porque eu pesco, eu vou até o rio e nós retiramos todo o sangue. Já há muitos anos, né, há 12 anos praticamente, nós decidimos não comer carne mais, nem de bovinos e nenhum outro, porque nós não sabemos de que procedência ele foi feito. E nem como foi morto. Exatamente. Se o sangue foi mantido... qual foi a limpeza que fizeram deste animal? Isso, porque o Criador ele orienta, olha, é assim que tem que matar, assim que a carne pode ser feita para ser ingerida, não é de qualquer jeito. Não. São pactos, tá? E a gente aqui em casa não quer quebrar pactos. Por quê? Porque eu e a minha estirpe, eu quero que o meu nome continue a ser lembrado pelo Criador. Justamente porque lá no verso 5, que eu já li, né? No verso 5 fala que o Criador ele deu como alimento para todos os animais do campo, para todas as feras e também para o homem a erva verde. Então ele fez brotar uma erva verde do solo para que fosse alimentado todos após o dilúvio. E depois ele entra com essa regra para que não comesse sangue dos animais. No caso, os lícitos, né? Porque desde quando os animais entraram na arca, teve ali a separação, né, dos casais puros e impuros. E é exatamente sobre isso que o Criador estava falando. Moisés, Noé acabou de fazer o sacrifício, Noé não sacrificou animais impuros. E de jeito nenhum. Né? E é exatamente sobre isso que o Criador está falando. E era um hábito deles, né, ao sacrificar, às vezes aspergir ali, né, o sangue e tudo mais. Para esta lei não há tempo final, é para sempre. Respeitem-na de geração em geração, de forma que esteja a suplicar em seu favor com o sangue diante do Criador todos os dias, junto do altar, de manhã e de tarde, implorem sempre o seu favor, perdão na face do Criador, para que observem e não sejam erradicados. E deu a Noé e seus filhos um sinal de que não haveria uma segunda vez o dilúvio sobre a terra. Deu o seu arco nas nuvens em sinal,
pacto para sempre, que não haveria no futuro para destruir definitivamente dilúvio sobre a terra. Por isso foi estabelecido e escrito sobre as tábuas do céu que celebrariam a festa das semanas neste mês, uma vez ao ano, para renovar em cada ano o pacto. Opa! Então, o Criador colocou um arco celeste, colocou o arco ali, o símbolo dessa aliança. Você tem várias alianças, nós estamos falando sobre essa. É uma específica. E ele disse assim: para você renovar o pacto, os seus filhos devem celebrar uma vez ao ano, na data determinada, este dia, certo? E nós vamos mostrar mais à frente para você. Toda essa festa foi celebrada no céu, desde o dia da criação até os tempos de Noé. 26 jubileus e 5 septênios, e Noé e os seus filhos observaram-na durante 7 jubileus e um septênio, até que Noé morreu. E os seus filhos corromperam os seus costumes até o tempo de Abraão e comeram sangue. Então, os filhos descendentes de Noé, contra a ordem, eles desobedeceram e corromperam a aliança. E por isso o Criador levanta Abraão. Somente Abraão a observou, e até aos teus tempos, porque eram seus filhos, observaram-na também, Jacó e Isaque. E nos teus tempos os filhos de Israel esqueceram, até que eu os renovei sobre este monte. Exatamente. Tempos de Moisés, tá, gente? Quando fala ali no teu tempo, seria o tempo de Moisés. É porque Moisés que está descrevendo, Isso. né? Na verdade, o anjo está relatando para ele e ele escreveu. Então imagine só, agora o pacto é refeito no monte. Tu ordena aos filhos de Israel que respeitem em todas as suas gerações esta festa, em conformidade com a ordem, celebrá-la uma vez ao ano neste mês, que é o mês terceiro. Está escrito lá no início. Esta porque é a festa das semanas e do primeiro fruto. É uma festa dupla e de 2 espécies, assim como está escrito e estabelecido para ela. Porque eu, no livro da lei, que antes escrevi para ti, escrevi que tu deves celebrá-la todas as vezes um dia ao ano, falei-te também do seu sacrifício, para que os filhos de Israel se recordem dela e a celebrem, nas suas gerações um dia por ano neste mês. Os dias da comemoração, os dias oportunos são no início do primeiro, do quarto, do 7º e do 10º mês. As 4 repartições do ano são escritos e estabelecidos para testemunho para sempre. Vamos entender agora o tempo do Criador. Eu tenho um mapa aqui, são 4 épocas para ser observadas. Eu tenho um mapa que nós julgamos que a Terra não é globo, aqui nós, tá? Mas você pode usar no seu mapa, se você julgar a Terra ser plana, ser globo, você pode usar no mapa da Terra globo. Esse é um mapa da Terra plana, certo? Então, o que nós temos aqui? Nós temos todo o trajeto solar, aqui desenhado. Essa linha vermelha aqui seria a linha do Equador. A linha central dos hemisférios. Exatamente. A parte superior, hemisfério norte, a parte inferior, hemisfério sul. Então, o percurso do Sol em março e setembro é aqui em cima dessa linha vermelha. No centro dos dois. Exatamente. Abaixo nós temos o Trópico de Capricórnio, que é essa linha menor. E acima nós temos o Trópico de Câncer, que é o solstício de verão e o solstício de inverno Capricórnio. Certo? Solstício de verão seria o Trópico de Câncer e solstício de inverno seria o Trópico de Capricórnio. Capricórnio seria essa linha maior e Trópico de Câncer seria menor. Exatamente. Então, vocês que estão nos assistindo, olha a importância do que nós vamos comentar aqui. O Sol, ele só realiza o trajeto dele dentro desses trópicos aqui. Isso, não ultrapassa. Certo? Ele inicia no centro, gira e vai cada vez diminuindo, até chegar ao limite dele aqui. Quando ele chega nesse limite, foi uma estação. Aqui para nós, quando ele começa aqui para nós é outono. Certo? Isso. Quando ele começa aqui é outono. Então é um dia para se lembrar, como está descrito lá. Até então nós não encontramos uma frase dizendo que é um descanso.
É uma festividade. Mas é um dia para se lembrar. Memorial. Exatamente. Mas descanso, cessação, a gente não encontrou ainda escrito. Para entender tempo de Criador, sem isso aqui não dá. Então, inicia aqui. Ele vai 3 meses até chegar ao trópico, que hoje a gente usa essa nomenclatura porque aprendeu em ciência, Isso. mas é aqui o trópico de Câncer. Na verdade, Rogério, fala-se trópico de Câncer devido às constelações vigentes nessa época. Posicionadas. Então, quando o Sol se aproxima dessa marcação aqui do solstício de verão, que seria, né, a linha extrema dele aí, a constelação que está sobre esse alinhamento aí seria a constelação de Câncer, tá certo? Que tem muita ligação com o zodíaco, essas coisas todas, mas não é o tema para este vídeo. Então é por isso que fala trópico de Câncer devido à constelação. E também tem o trópico de Capricórnio devido à constelação de Capricórnio. Observei o primeiro dos 4 dias aqui. Quando chega no outro, é o segundo dos 4 dias mencionados. São 4 dias, 4 estações. 4 dias no ano. No ano. Então subiu aqui. Depois de 3 meses ele chega aqui. Segundo dia. Inverno para nós. Quando ele retorna aqui para o meio, vai ser primavera para nós. Certo? É a terceira observação da estação. Uhum. Quando ele chega aqui, é a 4ª observação. Que da primavera até aqui vai ser uma estação. Quando ele volta, inicia o verão, a 4ª estação. Então são 4 estações, como o texto próprio diz, a serem observadas. E assim, nós fizemos aqui um marco, para nós não errarmos na observação dessas estações. Exatamente quando alinhou lá em Israel a primavera, e aqui também no Brasil, através da linha do Equador, imaginária. Lá do Equador, Isso. lá em Macapá, nós fizemos o marco. Aqui tem um marco, já temos falado no nosso vídeo, a sombra do poste está aqui. O Sol, ele vai nascendo aqui no horizonte e vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai subindo, até ele chegar aqui ao extremo, que é o trópico de Câncer. Essa ida dele aqui é o outono, aqui no Brasil. No Brasil, não confunda, gente. É a visão nossa aqui no Brasil, onde nós moramos, tá certo? Essa é a visão. Então, o início do ano aqui para nós, ele começa na estação de outono, ok? Quando ele chega aqui, ele retorna, que é o que está acontecendo agora, inverno, ele está retornando. Você tirou a foto, ele está mais ou menos aqui hoje, Mariane? Mais ou menos aqui, mais ou menos assim, aqui. Isso, mais ou menos aqui. A Mariane faz o registro aqui diário. Então, ele vai retornando. Quando ele alinhar aqui, nós vamos entrar na primavera aqui no Brasil. Brasil, tá vendo BR aqui? Quando ele chegar no extremo aqui, vai iniciar o verão, porque ele vai estar voltando aqui para o centro, onde inicia. Aqui no texto, você vai ver que o calendário do Criador dura 364 dias exatos. Tá certo? O texto fala, nós vamos reler. Sem pular dias. Sem pular dias, sem fazer ajuste. Lá vai ter explicações assim detalhadas sobre isso. Então, essa festividade que nós estamos comentando hoje aqui, para você entender linha de tempo do Criador, ela está relacionada com colheitas. Por isso que se fala em chuva serôdia e chuva temporã. Exatamente porque o Criador, ele faz a promessa. Está na Escritura, está na Torá e na Escritura toda. Se você for fiel e observar as minhas festividades, a chuva virá ao seu tempo. Então, quando chegar na festividade, você não vai vir até mim de mãos vazias. Exatamente uma festividade ligada, e o Criador, ele é corretíssimo, perfeito. Nós vamos fazer a leitura agora para você compreender. Nós paramos aqui, Mariana? Aqui, né? Isso. 24. E Noé os estabeleceu para si e para as gerações futuras como dias de festa, porque teve neles as recordações. No início do 1º mês, foi-lhe dito que fizesse a arca, e nele a terra secou. Ele abriu e viu a terra. No início do 4º mês, fechou-se a abertura das profundidades do abismo inferior.
No início do 7º mês, abriram-se as aberturas de todos os abismos da terra e as águas começaram a descer no abismo inferior. No início do 10º mês, apareceram os cimos do monte e Noé alegrou-se. Por isso, ele os fixou para si mesmo como dias de festa para comemoração nos séculos. Ah, então agora eu vou pegar o calendário gregoriano e vou marcar. Não, não tem como. Não é o calendário do gregoriano. Eu vou mostrar para você aqui como que faz essas marcações, certo? Nós fizemos aqui, estamos observando pessoalmente, acompanhando as estações de acordo com o processo todo para ver se o calendário está correto. Mas nós temos o calendário pronto, verso 29. E assim eles são estabelecidos e assim se elevam sobre as tábuas do céu. 13 semanas, uma das quais de uma outra é a comemoração. Da primeira à segunda, da segunda para a terceira, da terceira para a quarta. E formam todos os dias estabelecidos 52 semanas. E todas formam um ano completo. Assim foi estabelecido e esculpido sobre as tábuas do céu. E não há passagem do terceiro e primeiro ano. Exatamente. Então, por favor, quer compreender a Escritura, quer compreender os tempos do Criador, você tem que entender como que ele fez o tempo de marcação dele. A movimentação dos luzeiros é, em particular, importância para entender isso. Não tem como você festejar algo, lembrar de algo estabelecido pelo Criador se você não fizer a sua própria observação. E detalhe, não adianta usar o calendário gregoriano. 2022, não vai dar, não bate. Mas 2000 anos ali. Não, esquece calendário gregoriano. Aprenda a observar o tempo do Criador e as coisas vão começar a engrenar. Tu ordena aos filhos de Israel que observe os anos segundo este cálculo. 364 dias formam o ano inteiro e que não alterem o tempo dos seus dias e de suas festas, pois tudo acontecerá a eles segundo o seu testemunho, e que não passe além do dia e não violem a festa. Olha só, hoje em dia as pessoas têm feito marcações através de outros, Google ou até mesmo Lua, e eles pegam quando a Lua entra na sua fase escura, quando ela está sem luz, eles falam que é um período de transição lunar, que é um dia que não se conta. Mas como assim? Como que pula se o Como Criador... é que pula um dia que a luz está lá, simplesmente ela está apagada, não tem luz, e você vai interromper um dia? A matemática é 364. 364. Agora eu vou pular um dia, porque o sol tá aí todos os dias, fazendo o mesmo circuito dele todos os dias. Vai faltar. Agora, porque uma estrela fica sem luz e o luzeiro, que seria a lua, que é menor em luz, se apagou devido às suas fases, porque ela precisa ser descarregada, porque ela precisa do sol para isso, para ser recarregada de luz. Eu acredito que ela tem luz própria, nós acreditamos que ela tem luz própria, mas ela precisa de um carregamento magnético para poder exercer a luz dela. Enfim, não podemos pular um dia sequer. Não sou eu que estou dizendo. É a própria leitura aqui do livro dos Jubileus. 33. E se transgredirem e não celebrarem, tal como foi ordenado a Noé, então todos alterarão os tempos e também os anos se deslocarão deste cômputo. E também os anos e as estações transgredirão a sua lei. E todos os filhos de Israel esquecerão e não encontrarão a via para calcular os anos, esquecerão o início do mês, os descansos e as festas. Falharão toda a regra dos anos. De fato, eu sei e anuncio, desde hoje, e não de minha mente, porque assim foi escrito no livro, diante de mim, e assim a divisão do tempo foi estabelecida nas tábuas do céu, que eles esquecerão as festas do meu pacto, e que nas várias festas dos pagãos andarão a seguir o seu erro e sua ignorância. E haverá aqueles que observarão pela diminuição da lua, que ela alterará os tempos e antecipará de ano em ano 10 dias. Foi o que eu acabei de dizer lá em cima. E o contexto está logo embaixo. Por isso vai acontecer-lhes que alterarão os tempos e considerarão desprezível o dia do testemunho e impuro o dia de festa.
E tudo confundirão, os dias santos com os impuros com os santos, visto que eles erraram os meses, as semanas, as festas e os jubileus. Por isso eu ordeno-te, digo-te, para dizeres a eles. Isso aqui, gente, é um mensageiro falando para Moisés. Pelo menos é o que a gente acredita, Sim. tá? Pessoal, é o que a gente vem estudando e é o que a gente tem encontrado. E o mensageiro fala, por isso eu ordeno-te e digo-te, para dizeres a eles. Porque depois da tua morte e a morte dos teus filhos alterarão o cômputo do tempo, que faça o ano de 364 dias somente. E por isso eles errarão o princípio do mês, o descanso, o tempo, as festas, e comerão todo o sangue com todo a carne, o ser de carne. Tá aí. Vamos disponibilizar depois o PDF desse estudo lá no grupo Sobrevivência, WhatsApp e Telegram. Se você, para você compartilhar com alguém, de repente você quer fazer um estudo com alguém. Da onde surgiu o livro de Jubileus? O livro de Jubileus, ele é um livro considerado apócrifo. Se você não viu o nosso vídeo, não leia a Bíblia antes de ver esse vídeo, a série, nós mostramos como que eles fizeram a escolha dos livros que compõem a Bíblia. Certo? Existem outros, além dos que compõem a Bíblia. Tá certo? É bem verdade que é tudo fragmentado, mas nós temos uma boa porção aí para estudar. Dentro do mapa, por que que isso foi colocado? Ora, agora aqui em Israel, tá? Israel mais ou menos aqui. Né? Aliás, na verdade aqui, mas eu coloquei no cantinho aqui por causa do verdinho, né? do azul, para ficar nítida a letra. Então Israel mais ou menos por aqui. Então, quando o Sol alinha aqui na linha do Equador, aqui em Israel é primavera. Para nós aqui no Brasil vai ser outono. Não dá para explicar todos esses detalhes agora, mas é o que você precisa de saber. Quando o Sol empurra a estação lá para Israel, ele leva a chuva no tempo certo, para que nas primícias, na festa devida, no terceiro mês, eles tenham grãos para oferecer para o Criador. Então não dá para fazer de qualquer jeito, avaliar o tempo de qualquer jeito. O Criador pede ao seu povo, mas ele também oferece fidelidade, certo? Quando o Sol retorna para o centro, não somos adoradores do Sol. Nós estamos observando o que o Criador diz para observar. Quando o Sol retorna do seu ciclo aqui, ele empurra a chuva, que é serôdia, para também colheitas, já para as últimas festas que são relacionadas Sétimo mês. ao sétimo mês, que são a festa de tabernáculos e tudo mais. Tudo no Criador é organizado. Mas nós estamos aqui do outro lado, então nós teríamos que seguir a primavera de acordo com a primavera do Brasil. Não, nós não temos templo mais para levar nenhuma oferenda. Julgamos assim aqui. Na verdade, nós nunca tivemos, né? Não, a promessa não foi para nós. Nunca tivemos templo aqui. Agora, se o Criador fez um pacto com uma nação e disse para eles assim, olha, quando chegar a vez de seus filhos, explique para eles por que essas festas acontecem, nós estamos observando, nós queremos encontrar as estações, verdadeiramente, aliás, a palavra não é essa, corretamente seria a palavra, e não pelo Google, nós queremos encontrar essas estações para fazer a vontade do Criador, para que ele veja em nós o pacto que ele fez lá atrás. Porque o pacto é visto quando é renovado. E o pacto é renovado nas festividades. Ficou bem claro. E hoje nós não usamos tantos versos da Escritura, mas nós temos muitos outros vídeos usando os versos da Escritura para mostrar esses pactos. Levíticos 23, abra a sua Escritura ali que você vai ver os pactos. Você tem os pactos em relação ao sábado, você tem os pactos em relação à circuncisão, você tem os pactos em relação ao sangue, mas lembrando que o sangue, nós falamos na última, que o sangue não salva. O sangue sela um pacto. Isso. Sempre selando um pacto. Ele é parte de um pacto, certo? Agora, o que nós fizemos? Por que nós fizemos todo esse gráfico aqui em casa para nossa observação? Pessoalmente, para nós encontrarmos o que nós temos
colocado no grupo, no canal, o calendário do Criador. É uma cópia do calendário de Enoque. Também um livro. Acreditamos nós sermos um livro verdadeiro, né? Então está aqui. Hoje, por exemplo, nós estamos gravando agora, é dia 6 do mês de agosto, calendário gregoriano. Referente a 23 do 5º mês do calendário do Criador. Está aqui, ó. Certo? O irmão perguntou, Lui, né? Acho que é Lui. É Lui. Ele perguntou pra gente quando que começa as festas. Aqui, ó, começando a festa, ó. Nós temos uma festa aqui no 7º mês, no início. No dia 1 do 7º mês, que Isso. vai ser equivalente a 14 de setembro. de setembro. Depois nós temos outra, dia 10 do 7º mês, que é equivalente a 23 de setembro. Depois nós temos uma outra 15, que é equivalente a 28 de setembro. Um aqui é trombetas, 10 aqui é expiação. E 15, primeiro dia de cabanas. 2 vezes são específicos sobre colheitas de Israel, certo? Referentes à chuva serôdia e à chuva temporã. Se não entender de escritura, se não entender de tempo de Criador, o pessoal fica falando um monte fazendo um monte de fábulas. Isso. Em cima dessa chuva serôdia e chuva temporã. Mas nada mais, nada além disso. O Criador prepara o tempo para o seu povo não aparecer de mão vazia. Tá? Então é isso aqui. Esse aqui é o calendário do Criador. Depois, nós temos ainda a última cabanas, né? do calendário anual do Criador, 364 dias, dia 5 de outubro, no 4º dia da semana, nós temos o 8º dia de cabanas, certo? E por que nós colocamos o descanso aqui, né, que hoje a pessoal chama de sábado, de 7º dia, todo em vermelho? A lei é clara. Aqui em casa, mas o Cordeiro fez uma aliança nova. Como? Onde está escrito isso? Mostra para mim onde está escrito isso, que o Cordeiro fez uma aliança nova, e eu quero que você prove com os discípulos, porque o que eu vejo são os discípulos guardando ainda o descanso e ainda aguardando as festividades. Ora, também. Eles estavam reunidos quando receberam o Espírito Santo no dia de quê? No dia de Pentecostes. Que é Shavuot, que é dia das primícias. Então, se alguém disser para você que o Novo Testamento aboliu, isso aí é romano, isso aí é cristão, né? E não tem nada a ver com o que está dentro da Escritura. Olha só para você ter uma ideia aqui, quando eu volto lá em Êxodo capítulo 23, eu não estou em Êxodo não, quando eu volto lá em Êxodo 23, eu tenho uma continuidade, e tem um monte de versos, tá, gente? Eu tenho uma continuidade do Criador falando para ser justo. Aqui, ó, que ele diz, leia, Mariana, verso 10. Não, 11, perdão. Mas ao 7º ano dispensarás e deixarás descansar, para que possam comer os pobres do teu povo, e do sobejo como os animais do campo. Semelhantemente farás com a tua vinha e com o teu olival. Se você planta, se você colhe, se você planta o arroz, você planta o feijão, você tem que fazer um cálculo, né? Agora não dá para sabermos em que milênio estamos. Se você quer fazer esse pacto aqui com o Criador, a partir do dia que você comprou o seu sítio, a sua terra, o que você faz? Você marca lá, 1º ano, 2º ano, 3º ano, 4º, 5º, 6º. No ano 7º, você deixa a terra descansar. É o único meio que você tem de ser fiel. Eu estou falando descansar assim, se você planta arroz para colher. É para o pobre, é para o estrangeiro, é para os animais, tá? Agora falando sobre o dia semanal. Verso 12. 6 dias farás o teu trabalho, mas o 7º dia descansarás, para que descanse o teu boi, teu jumento, para que tome alento o filho da tua escravo e o estrangeiro. Em tudo que vos tenho dito, guardai-vos, e do nome de outros deuses nem vos lembreis, nem ouço da tua boca. Isso aí. É o que nós comentamos em outros vídeos, né? Nós estamos tomando essa cautela aqui, você fica à vontade, conforme que você utiliza para o Criador, mas estude, tome o seu cuidado para não usar o nome de outros para chamar ele mesmo. Mas enfim, esse é o tempo do Criador. Esse é o tempo profético. Antes de se preocupar em que tempo nós estamos, antes de se preocupar
em qual profecia está se cumprindo no momento, se nós estamos no milênio ou não, essa deve ser a nossa preocupação. Compreender claramente o tempo do Criador. E para isso, você vai ter que ter a sua experiência pessoal. Nós fizemos aqui, estamos tendo a nossa aqui no sítio. Você vai ficar a crédito, né? Você não viu a gente fazendo a experiência, então eu espero que você fique duvidoso e faça a sua. Porque é assim que nós fizemos aqui. Verdade, nós entramos em dúvida em relação ao que vimos, o que foi apresentado a nós. Eu falei, não, nós vamos colocar, né, em observação para ver se realmente isso é verdade, se esse calendário de Enoque é verdadeiro, se o que está escrito em Jubileus é verdadeiro, e assim nós fizemos. 364 anos certinho, o Sol tem alinhado aqui, sem ajuste. Na verdade, não chega na numeração 364 e tem que estar aí. Ele está aqui. Tá bom? Entende? Todo ano. Depois que nós mudamos aqui para a estância, fizemos o marco, estamos observando, já vai para 4 anos, está aqui alinhado. Tá bom? Sem dúvida, sem sombra, nós estamos tendo a nossa experiência pessoal. Ah, mas e o sábado? Esse sábado é o sábado? Olha, pelos cálculos do alinhamento dele aqui, pela observação das estações, que são 4. Se a semana ela tem 7 dias, e se o ano tem 364, nós estamos... 52 semanas? Nós estamos guardando, de acordo com a nossa observação, exatamente como está. Exatamente como é correto. Ah, mas está batendo com o gregoriano, gente. Vamos tirar isso da cabeça. Vamos ver o que os luzeiros apresentam. Quando eu falo luzeiros, mas você só está mostrando o sol aí. Gente, mas o sol, ele foi indicado dentro do livro Jubileus, pelo menos está escrito isso. Já falamos em outro vídeo. O Criador, ele apontou ele para poder fazer essas marcações, essas 4 divisões do ano. Ele não apontou nem os luzeiros menores, nem o luzeiro da lua, no caso a lua em si. Ele apontou esse daí. Os outros também não dão sinais? Dão, sim. Eu tenho mostrado isso nos grupos. Tenho mostrado isso. Constelações. As constelações, elas fazem as suas marcações também. A lua também. Só que eles começam a fazer suas marcações depois que o sol se alinha. Tá? Como que você prova isso? Eu provo isso, eu faço a minha observação e eu vejo isso. Exatamente. Tá? Eu vejo isso. Quem não quiser acreditar em mim, como o Jairo falou, então você observa por si mesmo. Faça por si mesmo. E não através de outros. Isso, não, de jeito nenhum. Tirar a dúvida com o outro, falar, não, vou ver o vídeo de outra pessoa para tirar a dúvida. Não, você tem dúvida em alguma coisa, você tem que ter a tua experiência pessoal. Então o que eu vi aí no início do ano? Eu vi o sol exatamente nesse lugar que tá aí. Tava nublado no dia, um pouco nublado, mas o Criador me concedeu a bênção de dar uma abertura pequena no céu e eu pude ver o sol. Exatamente onde está aí, porque esse aí já faz uns 2 anos que nós fizemos esse registro. 1 ano, na verdade, está com 1 ano e meio. E após essa marcação aí, eu vi que o Cruzeiro do Sul, ele estava exatamente na posição que deveria estar na primeira hora da noite. Que ele estaria na estação certa, que ele estaria deitado, com a ponta dele virado para o lado do leste, para o lado oriental. E a Lua, ela veio depois se achegando, porque ela é mais lenta. E por causa das suas fases, ela precisa entrar e sair de portais. Durante o mês dela, o mês lunar dela, ela entra e sai de portais. Ou seja, quando ela está na Lua crescente, por exemplo, ela tem que estar exatamente no portal que o Sol está. Que ele nasceu. Ela está exatamente porque ela está seguindo atrás dele para crescer. Quando ela chega na sua fase minguante, decrescente, ela começa a mudar do seu portal. Quando ela chega na fase cheia, ela está exatamente o oposto, ou seja, se o Sol nasce de um lado, ela nasce do outro. Ela está exatamente no seu extremo de oposto, ou seja, como hoje nós estamos saindo, né, do Trópico de Câncer, né, o Sol está saindo do Trópico de Câncer, do norte, a Lua cheia, ela está próxima ao Trópico de Capricórnio. Então, todo mês agora que você for ver a Lua, daqui pra frente, você vai ver ela no Trópico de Capricórnio. Quando o Sol chegar no 7º mês, dali pra frente, aí que você vai ver a Lua vindo pro lado de cá. A Lua cheia. E isso tudo é experiência pessoal, isso, tá, gente? A Lua cheia. Nós não estamos falando nada de Google. A propósito, se você for procurar a estação no Google, ela vai dar fora do tempo.
porque o Google vai te dar uma data Isso. a próxima ali do calendário gregoriano. Ele não pode estonar do calendário gregoriano. E o Google não tem compromisso com o criador, não. Tá? Calendário gregoriano também não tem compromisso com o criador, não. Não. Calendário gregoriano tem compromisso com as festividades feitas por Roma e colocado nele. Isso. Então, repetindo. O luzeiro solar, ele faz as marcações certeiras. As estrelas depois se ajustam conforme o movimento do Sol e a Lua também. Quando a Lua cheia, quando você vê que a Lua está cheia, você olha onde ela está no céu. Passado alguns meses depois, você torna a olhar para você ver onde ela está. Então, eles ficam opostos na lua cheia. Na lua crescente, ela segue o sol atrás dele no mesmo portal. Na lua decrescente, ela começa a sair daquele portal para poder chegar na lua minguante. Ela vai decrescendo, ela passa a estar em outro portal. E quando ela está na lua cheia novamente, que ela cresce e passa a estar na lua cheia, ela muda a sua direção no lado leste. Quando você vê ela nascendo, você vai ver que ela está diferente de onde o Sol nasceu. Vai chegar um momento que ela vai se alinhar também. Tá? Vai chegar um momento que ela vai estar alinhada aí no no Equador. Entende? Mas isso é no momento de transição, que ela vai estar saindo de uma estação e indo para outra. Mas isso demora, porque o luzeiro solar precisa se ajustar primeiro. Ok? Então esquece marcação de lua. Para entender estações. Porque ela é fiel, sim, ela é uma testemunha do Criador, como está descrito na Escritura, mas o Sol também é. Os luzeiros em si, eles são testemunhas do Criador, mas primeiro precisa de uma força maior. O luzeiro maior de luz é o Sol, ele que traz as estações. Ele empurra as estações, por causa da sua força magnética. Os outros são menores de luz, eles não têm a força magnética que o luzeiro solar tem. Finalizando, e Apocalipse? 1000 anos de Satanás preso, como é que fica isso tudo? Fica do jeito que está. Nós estamos em fase de estudo, estamos tentando observar todos esses detalhes para compreender de forma correta os 1000 anos de Satanás preso. A preocupação, na verdade nós não temos nem preocupação com isso, porque entendemos que a profecia não foi feita para nós, não foi dada para nós, porém, nós estamos seguindo as ordens que o Criador deu para que sejamos observados por Ele através dos pactos que Ele colocou, certo? Mas enfim, acreditamos pelos cálculos nossos aqui, estarmos já no 7º milênio, certo? De existência da Terra, segundo a descrição de Gênesis, Jubileus e livro de Enoque. O desenrolar desse 7º milênio nós vamos ir apresentando aos poucos nos vídeos, mesmo porque nós não temos uma compreensão completa ainda do milênio mencionado ali no livro de Apocalipse, e também não temos uma compreensão completa de que aquele verso não é um acréscimo e de que é um verso de punho de copista correto, sem ser inventado por alguém. Espero que você tenha compreendido. Nós vamos ficando por aqui. Compartilhe esse vídeo. É um vídeo esclarecedor. Se ficou alguma dúvida, fale conosco, deixe um comentário, nós iremos responder ao tempo. Ou se não, se você é do grupo, deixe um comentário no nosso PV, nós responderemos com o maior prazer para você. Criador abençoe você e sua casa. Criador vos abençoe. Forte abraço. Até mais.